Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal realizando a leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós entramos no capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 e o tema para a nossa mensagem de hoje, aqui nós vamos falar da instrução que Jesus ele dá aos 12 discípulos e também vamos falar de Herodes, né, que ao ver ali o crescimento do reino de Deus se sente meio perturbado pelo fato dele pensar que o que estava acontecendo ali é como se João Batista tivesse reencarnado. Lembrando que Herodes foi aquele que o tetrarca que mandou matar João Batista a pedido de Herodes, porque João Batista ele denunciava o pecado de Herodes, que se casou com a mulher de seu irmão, Heródias, era o nome dela. E ela, indignada, numa festa, pediu a cabeça de João Batista. E Herodes, meio contrariado, porque ele até gostava de João Batista, mas ele acabou trazendo a cabeça de João Batista ali numa bandeja para ela. E ele aqui está perturbado porque pensa que João Batista havia reencarnado ali. Jesus é a reencarnação, querido, ela não existe. Mas o que eu queria falar hoje, o tema que nós vamos tratar hoje é a diferença, porque Jesus instrui os 12 ali para pregar ali o reino de Deus, para você entender o contraste entre o reino de Deus e os reinos deste mundo, tá? O reino de Deus que veio para ficar, que veio para ser estabelecido, que tem sido e que será completamente estabelecido na segunda volta do nosso Senhor Jesus, quando ele voltar, né? E os reinos desse mundo que passam, como foi o Império Romano no tempo do rei Herodes. E não só passam, mas o como vivem perturbados as pessoas que vivem no reino deste mundo. Tá? Então o convite de hoje é para que você se volte para o reino de Deus, esse reino onde você vai ver que ele é completamente diferente dos reinos desse mundo, tá bom? O reino de Deus. Vamos ler lá a palavra? Olha lá, capítulo 9, verso 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então olha lá, Jesus enviou eles a quê? A pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Verso 3, e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda a parte. Então, olha só a orientação de Jesus para os discípulos, né? Eles deveriam não somente pregar, mas eles deveriam viver aquilo que estavam pregando. É muito importante entender isso hoje, porque se o que mais existe hoje em dia são pessoas querendo pregar, não é? Não digo pregar a palavra, não. Pregar que eu digo aqui no sentido de dar conselhos, não é verdade? Mas será que a pessoa que está dando conselho, por exemplo, às vezes você está com um problema no seu casamento e não faltam pessoas que venham dar conselho para você, mas será que aquela pessoa que está dando conselho, ela seguiu o conselho que ela está dando? Será que está funcionando para ela? Então assim, pessoas para dar opinião, pessoas para dizerem algo para a gente, não faltam, ou não é verdade? Mas será que ela está vivendo? Que o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos ali é o seguinte, olha, vocês não vão somente pregar, vocês vão viver o que vocês pregam. Por isso que Jesus falou para eles não levarem nada pelo caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, porque eles deveriam confiar em Deus, estariam pregando o reino de Deus
E o reino de Deus é diferente. Enquanto o reino desse mundo, né, você vai ver ali através de Herodes, você vai ver que o reino desse mundo, o reinado, na época havia ali o Império Romano, era um império de riquezas, de luxúria, de tantas coisas, né? De quanto mais você tem, mais valor, mais dinheiro você tem, mais valor você tem. Já no reino de Deus é diferente. Você vê aqui, ó, vocês não tem que levar isso, não tem que levar aquilo, vocês têm que depender somente de mim, somente do Senhor. Confiar nele, não nas riquezas, não nos bens materiais, e é essa a nossa luta. Nós precisamos confiar somente em Deus, somente dele, né? E nem vocês não devem levar nem a rejeição no coração, porque se vocês entrarem num lugar e não receberem vocês vão sacudir o pó dos vossos pés e vão para outro lugar. Ou seja, vocês não vão ficar ali magoado, ressentido porque foram rejeitados. Jesus já estava preparando eles, porque sabia que certamente eles seriam rejeitados em algum lugar. É óbvio que assim como Jesus ele foi, em alguns lugares ele foi rejeitado, e a rejeição é uma coisa que é difícil para a gente lidar com a rejeição. Se você já sofreu com rejeição, você sabe do que eu estou falando, e eu imagino que todos já sofremos com rejeição. Não é fácil, não é fácil para mim. Não é fácil para mim que sou pastor. Imagina para a pessoa que talvez não está tão envolvida com as coisas de Deus. Não é fácil. Rejeição é uma coisa difícil de lidar. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, aprenda a lidar com a rejeição. Porque mesmo sendo eu que estou enviando vocês vão sofrer rejeição. Vão sofrer. Então como tem que lidar com a rejeição? Esteja preparado para ela e sacode até o pó do seu pé. Não, quer dizer, não carrega nenhuma rejeição com você não. Você pode não ser aceito aqui, mas você vai ser aceito ali, tá? Então é isso, não carregar nada, confiar em Deus, tá? É óbvio que a orientação para o Senhor hoje é a mesma. Não significa que o erro não é você ter as coisas, tá? Deixa eu dizer para você uma coisa, o erro não é ter, se você tem, amém. O problema não é ter as coisas, o problema é quando as coisas é que tem a gente. O problema de muitas pessoas não é ela ter o dinheiro, o problema é que o dinheiro é que tem ela. O dinheiro é que é dono dela, ela vive em função do dinheiro, da fama, do poder, e isso vai levar você a autodestruir-se, tá bom? Então guarda isso no seu coração. E eu sei que é difícil você ter as coisas sem as coisas te terem, mas é possível. É possível ser assim. Davi foi assim, um homem assim, que tinha os bens, mas não era possuído pelos bens. Abraão foi outro homem assim também. Chegou a dizer para o sobrinho dele, você pode escolher, se você for para Campina do Jordão, eu vou para o deserto, se você for para o deserto, eu vou para Campina do Jordão, para mim não importa o lugar. Então é sim possível viver com o coração desprendido. Muito bem, então essa é a orientação, tá? Agora vamos seguir o versículo 7, olha o contraste daquele que vive no reino de Deus, né? Que pode até não ter uma segurança financeira, mas tem paz, aquele que de repente não tem uma conta bancária, mas tem uma paz no coração e está ali para servir. Você vê que eles foram chamados a atender as necessidades dos outros sem se preocupar com as suas necessidades, porque o Senhor atenderia as necessidades dele, como ele atende a necessidade daquele que confia nele, né? Agora veja agora o outro lado da moeda. Vamos lá no versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Quer dizer, ele estava preocupado. Herodes não tinha paz. Você pode imaginar, querido? Ele tinha um palácio, tinha bens materiais, vivia na luxúria, vivia no bem bom, do melhor, desfrutando do melhor. Mas o que adianta você ter tudo isso e não viver em paz? E viver perturbado? Era assim que ele estava vivendo, porque o reino desse mundo é isso. Ele pode te oferecer bandejas de ouro, mas a verdadeira paz, querido, nós só podemos ter se estamos em Deus. E se nós
então aceitamos, né, como ele diz aqui, né, a pregação do reino de Deus, tá? Então eu quero fazer uma oração por você aqui agora. Eu quero orar e nós vamos orar pela sua vida, tá bom? Se você tem estado aí ansioso, preocupado, vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor, vamos confiar no Senhor, tá? Vamos orar. Pai querido e amado, o Senhor disse que se nós estivermos ansiosos, nós deveríamos lançar sobre Ti tudo aquilo que nos traz ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. E talvez essa seja a situação que essa pessoa se encontra agora, ansiosa, preocupada com o futuro, preocupada com alguma coisa, uma situação que ela está vivendo na sua casa, na sua família. E a minha oração, Senhor, é para que o Senhor que cuida de nós, meu Pai, o Senhor possa trabalhar na vida e no coração dessa pessoa. Remove toda a ansiedade, remove toda a preocupação que tem tirado as noites de sono dessa pessoa, Senhor. Toca no corpo dela, cura ela, liberta ela, Pai, eu te suplico em nome de Jesus. Coloca as virtudes do teu poder neste copo com água. E quando ela beber desta água, Senhor, que a cura, a libertação chegue pela fé. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deixe as suas mensagens aqui no texto, para a gente vai ler aqui as suas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã nós voltamos aqui com mais uma leitura do Evangelho de Lucas. Forte abraço.